Efésios 2:11 diz assim, ó: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio, anunciou a paz a vocês que estavam longe, e a paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por meio de um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Amém, irmãos? Você foi chamado para pertencer. Nós estamos numa série de 7 mensagens a respeito desse tema. Você foi chamado para fazer parte da família de Deus. Essa é a terceira ministração e o título dela é: você foi chamado para pertencer. Nós fomos criados por Deus não para viver isolados, mas nós fomos criados por Deus para vivermos em comunidade. Nós fomos formados para uma família. Nenhum de nós pode, de forma alguma, cumprir qualquer propósito de Deus sozinho, isolado, de forma individual. A Bíblia, irmãos, ela não apresenta em lugar algum da Bíblia, você vai encontrar a ideia que seja possível viver isolado. Você não vai encontrar na Bíblia, em lugar nenhum, a ideia de que seja possível um crente viver isolado e continuar sendo saudável. Pelo contrário, a ideia é que todos nós somos de um corpo vivo, dinâmico. E essa ideia de que nós somos membros uns dos outros, que nós pertencemos a um corpo, é a ideia muito evidente em todas as páginas do Novo Testamento. Portanto, irmãos, ser membro da igreja é a nova realidade de quem está em Cristo. O texto que nós acabamos de ler é um texto riquíssimo, cheio de muitos detalhes, cheios de coisas tão preciosas. É difícil você pegar tudo que tem nesse texto numa única leitura, é impossível. Mas nós, fazendo a leitura desse texto, diz que Jesus veio e uniu então os gentios, o povo judeu, por meio do seu sacrifício, do seu sangue, e desses dois povos ele fez um povo, a sua família, o seu povo. Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5 diz assim, ó: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está o quê? Ligado a todos os outros membros. Cada membro está ligado a todos os outros. Essa é uma realidade espiritual muito importante.
assim também quem está em Cristo é membro desse corpo, está ligado a todos os outros. Essa é a sua realidade, é a minha realidade, é a nossa realidade. Embora o seu relacionamento com Cristo seja pessoal, Deus nunca quis que isso fosse particular. Não há nenhum objetivo, nenhuma promessa para o crescimento individual do crente. Não tem nenhuma promessa na Bíblia que inclua um crente individualmente no crescimento espiritual. Não tem isso na Bíblia. Não tem assim algo que mostre que o crescimento seja algo individual. Na família de Deus, você está unido com todos os outros crentes, junto, misturado. E essa família, como nós já vimos na primeira mensagem e na segunda também, que essa família que vive em amor, essa família é mais importante do que a sua família carnal, porque a sua família carnal, por melhor que seja, ela vai ser desfeita um dia, mas a família espiritual durará por toda a eternidade. Amém, irmãos? Então, em primeiro lugar, o que significa ser membro da igreja? Ser membro da igreja significa ser um órgão vital inserido em um corpo vivo. Ser membro da igreja significa ser um órgão vital inserido em um corpo vivo. Ou seja, ser membro da igreja significa ser uma parte indispensável do corpo de Cristo. E não é apenas de ter o seu nome inserido numa lista, não é isso. Mas é ter a sua vida inserida num corpo. A igreja, ela é um corpo. A igreja não é um edifício. A igreja não é uma organização. A igreja, ela é um organismo. E é um organismo vivo. Ela não é um prédio, ela é um corpo. Ela não é uma organização, ela é um organismo. Quem acha que a igreja é um prédio está muito errado. Quem acha que a igreja é uma organização está mais errado ainda. Porque a igreja não é isso, a igreja é o corpo, é um organismo. Por exemplo, para que os seus órgãos aí, eu não sei quantos órgãos tem no corpo humano. Talvez a Renata saiba que estudou um pouco mais esse negócio. Mas tem muitos órgãos no corpo humano, né? Então, cada órgão, para que cumpra o seu propósito, você já percebeu que todos os órgãos do corpo humano estão ali por um propósito, ou não? É só você cortar um, né? Você já percebeu que toda vez que você corta a unha, logo em seguida você acha alguma coisa para fazer com a unha? Já percebeu isso, não? É só cortar a unha que você tem que tirar um grampo do papel, já não dá certo. Então, todos os órgãos do corpo têm uma função no corpo. Todos eles. Agora, esse órgão, ele só cumpre o seu propósito se ele estiver conectado e ligado ao corpo. E o mesmo ocorre com você no corpo de Cristo. Você foi criado para uma função específica no corpo, amém? Você foi criado para uma função específica, mas você perderá esse propósito se sua vida não estiver agregada a uma igreja local. Ou seja, olha só, não faz sentido algum ser crente se não for membro de uma igreja. Faz sentido nenhum. É igual um rim fora do corpo. Tem algumas cirurgias que tem que tirar um pedacinho do corpo, né? Tem jeito. Uma vesícula, por exemplo. É que não faz falta não, faz depois. Mas dá para viver sem. Alguns órgãos dá para o corpo sobreviver. Mas você vai lá tirar uma vesícula, né? Aí você fala assim, deixa eu levar para casa. Carregar no bolso. Não, por quê? Porque não vai funcionar. Ela só funciona se estiver agregada ao corpo.
um órgão desligado do corpo morre. E, obviamente, perde a sua função. Portanto, você não pode existir por você mesmo. Desligado do sangue vital da igreja local, sua vida espiritual enfraquecerá e logo deixará de existir. É assim que funciona. E é por isso, irmãos, que o primeiro sintoma do declínio espiritual numa vida é o quê? A irregularidade na frequência dos cultos. Isso não é um bom sinal. Sempre que nos tornamos descuidados com a igreja, sempre que nós nos tornamos descuidados com a comunhão, não é a programação aqui do culto em si, não é isso. É o estar junto. Sempre quando nós nos descuidamos com isso, todo o restante começa a desmoronar e perder o sentido. Por quê? Porque, irmãos, Deus nos criou para isso. Deus nos criou para estarmos juntos com os irmãos. Naquela igreja viva e vibrante de Jerusalém, lá no primeiro século, logo depois do Pentecostes, a Bíblia diz que eles perseveravam na comunhão, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. A palavra perseverar não é eu vou quando eu posso, eu vou quando dá, eu vou quando não tem uma outra coisa melhor para fazer. Perseverar quer dizer, eu vou fazer todo o esforço possível para estar. Efésios capítulo 4, versículo 1 a 5 diz isso. Não está aí. Efésios 4, 1 a 5 diz isso. Porque ele fala que nós devemos fazer todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, o primeiro sintoma de um declínio espiritual é o comparecimento irregular aos cultos. Então, naquela igreja de Atos, aquela igreja que nos empolga, eles mantinham-se unidos. E a Bíblia diz que eles mantinham-se unidos quantas vezes por semana? Todos os dias. Eles se reuniam. Irmãos, eu tenho percebido que há um esfriamento em relação a esse ajuntamento. Meu propósito aqui não é dar indireta para ninguém. Mas às vezes eu percebo aqui na nossa igreja, pessoas que já estão começando a frequentar um culto por mês. Uma vez por mês. Uma reunião por mês, ou duas. O que você acha disso? É normal? É sinal de saúde? Ou é sinal de declínio, de esfriamento? É sinal de uma coisa boa? Ou é sinal de uma coisa ruim? O que você acha? O pastor que veio lá da Alemanha contou que lá na Alemanha tem igrejas que tem um culto por mês. Aquele pastor que pregou aqui na nossa igreja. Um culto por mês. Lá na igreja de Jerusalém, eles se reuniam diariamente e estavam sempre juntos. Não era uma reunião tão formal como as que nós temos hoje. Eram ajuntamentos mais informais. Mas eles se mantinham unidos. Agora lá na Alemanha, ele falou, tem igrejas lá que tem um culto por mês. E tem que ser de 1 hora cravado, senão o povo reclama. Se nós não tomarmos cuidado, e nós não entendermos o plano de Deus para a nossa vida, a gente acaba chegando nisso também. Ser membro da família de Deus não é algo irrelevante, superficial, algo que possa ser negligenciado. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja é o plano de Deus para esse mundo. Isso é muito forte. Isso é muito sério. A igreja é o plano de Deus para o mundo.
Efésios 2,10 diz o seguinte: porque somos, falando da igreja, nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Nós quem? A igreja, a família de Deus. Jesus falou para os discípulos: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Se vocês perderem a luz, perderem o sabor, vocês não servem para mais nada. Se vocês não puderem iluminar o mundo e salgar o mundo, vocês perdem a função. Irmãos, Tito 2,14 diz: ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu e dedicado à prática de boas obras. A Bíblia chama a igreja de noiva de Cristo. A Bíblia chama a igreja de corpo de Cristo. Você poderia imaginar alguém falando para Jesus assim: eu te amo muito, Senhor, eu só não gosto da tua esposa. Você poderia imaginar alguém dizer para Cristo: eu te amo, Jesus, eu não gosto do teu corpo. Em segundo lugar, qual é a importância de fazer parte de uma comunidade local? Qual é a importância de fazer parte de uma comunidade local? Quando Jesus disse lá em Mateus 16 que estabeleceria a sua igreja, eu creio que ele estava pensando então na igreja universal, mundial. A igreja que está em todos os lugares, em todas as épocas. Mas com certeza o Senhor Jesus também visualizou a igreja local. Jesus viu nós aqui essa noite. Em toda a terra, Jesus planejou a igreja local. Tenho certeza disso. O termo igreja vem de uma palavra grega chamada eclésia, ou eklésia, né? Com C ali, mudo. Essa palavra aparece 114 vezes nas páginas do Novo Testamento. 5 vezes ela é usada para se referir à igreja no âmbito mundial. Mas 95 vezes ela se refere a uma igreja local específica. A uma igreja que tinha nome e endereço. Que se reunia num local apropriado, uma igreja específica. Mostrando assim que todo cristão precisa ter então compromisso com uma igreja local específica. Uma igreja local que tem nome, endereço, que tem hall de membros. E esses membros tenham um compromisso uns com os outros, porque não faz sentido ter o nome no hall e não ter compromisso com as pessoas que fazem parte de lá. O hall é só um jeito de organizar a coisa. O que interessa é o relacionamento. Você é especial. Amém? Você é especial. E eu me preocupo com você. Então, irmãos, a igreja local é aquela que tem nome, endereço. E esses membros têm um compromisso um com o outro. Vou fazer uma pergunta. Você acha, na sua opinião, que seja possível ser um bom cristão sem estar unido, comprometido com uma igreja local? O que você acha? Não. Um cristão sem igreja é um órgão sem corpo. Qual é a utilidade de um órgão sem corpo? Um cristão sem igreja é uma ovelha sem rebanho. Um cristão sem igreja é um filho sem família. Ou seja, um cristão sem igreja é uma situação completamente anormal. Completamente estranha à teologia do Novo Testamento. Terceiro lugar. Por que você precisa fazer parte de uma igreja local? Por que você precisa fazer parte? Por que nós precisamos fazer parte de uma igreja local? E aqui eu queria dar para você, deixa eu ver aqui para mim não errar, 7 razões pelas quais nós devemos fazer parte de uma igreja local. Em primeiro lugar, então, você deve fazer parte de uma igreja local porque a igreja local te autentica como crente verdadeiro. Ninguém pode afirmar: eu sou um seguidor de Jesus, se ele não estiver comprometido com um grupo específico de discípulos.
Ninguém pode afirmar eu sou de Jesus se ele não tem compromisso com um grupo específico de discípulos. João 13:35, um versículo que você já sabe de cor. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Quando nós nos reunimos como família na igreja, com diferentes formações, você é especial, mas é diferente de mim. Né? A cor do cabelo, o tamanho dos pés, peso, medida, tudo diferente. Mas você é especial. Raça, status social, quando nós nos reunimos assim, leva então diante do mundo um poderoso testemunho de que nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse, porque na igreja não tem raça, não tem status social. Ele falou, na igreja, tanto judeu quanto gentil, escravo ou livre, todos nós somos um em Cristo Jesus. Portanto, você não pode ser um corpo isoladamente. Um órgão não é um corpo. Deveria estar no corpo, mas um órgão não é um corpo. Portanto, meu querido, a igreja local te autentica como crente verdadeiro. Primeira coisa que uma pessoa faz quando recebe Jesus como Salvador é correr para uma igreja local. É estar lá na igreja local. Segundo lugar, a igreja local te ensina a se relacionar. Pensa num lugar onde a gente aprende a ter um bom relacionamento, é na igreja local. Calma aí, você falou, mas depois que eu vim para cá eu tive muitos problemas. É normal, porque é assim que a gente aprende, é por meio das provas. Quando eu entrei para a escola, e aí logo no primeiro mês a professora falou, vem prova. Eu falei, mas como assim, né? Prova já? Então as provas vêm para a gente ter certeza que está aprendendo, então não desanime. A igreja é como uma sala de aula, onde você aprende a se relacionar com a família de Deus. Participando na igreja, você aprende a se interessar uns pelos outros e a partilhar as suas experiências. 1 Coríntios 12, 26, 27 diz, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então, há uma interligação, tanto no sofrimento quanto na honra dentro do corpo de Cristo. Então, nosso grande desafio, irmãos, é aprender a amar como Jesus amou. João 3,16 você conhece de cor. Porque Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo, indistintamente, indiscriminadamente, todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Nós recebemos de Deus, por meio do amor de Cristo, a graça, o favor não merecido, a vida eterna. Amém, irmãos? Mas o que diz em 1 de João 3,16? Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E o amor se soletra tempo. O amor se soletra tempo. Eu amo muito, só não tem tempo de dar um telefonema, né? Mas eu mando uma figurinha no WhatsApp, já tá bom, né? Tá não, viu? Tem que ligar, tem que ir lá, tem que dar um cheiro no cangote, senão não está valendo. Terceiro lugar, a igreja, só se você tiver intimidade com a pessoa, tá bom? O cheiro no cangote aí. Terceiro lugar, a igreja local te ajuda a desenvolver a maturidade espiritual. Na verdade, irmãos, nós precisamos mais do que a Bíblia para sermos crentes maduros, sabia disso? Nós precisamos uns dos outros. A verdadeira maturidade, ela se manifesta nos relacionamentos. Baseado na mensagem do domingo passado do irmão Cosme, responda a minha pergunta. Um crente maduro é um crente que conhece muito a Bíblia ou é um crente que aprendeu a mais se relacionar? É um crente que aprendeu a mais se relacionar. Então, a maturidade espiritual não está relacionada com
exatamente o quanto você ora, o quanto você sabe da Bíblia, o quanto de teologia você conhece. A verdadeira maturidade espiritual está enquanto nós aprendemos a colocar esses princípios de Deus em prática na nossa vida e aprendemos a se relacionar uns com os outros. Você jamais chegará à maturidade sem relacionar-se adequadamente com os irmãos. Efésios 4,16 diz: dele todo o corpo, dele Jesus, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. As expressões bíblicas, a expressão bíblica uns aos outros, é usada mais de 50 vezes no Novo Testamento. Nós fomos ordenados a amar uns aos outros, orar uns pelos outros, incentivar uns aos outros, exortar uns aos outros, admoestar uns aos outros, saudar uns aos outros, servir uns aos outros, ensinar uns aos outros, aceitar uns aos outros, honrar uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros, perdoar uns aos outros, etc. E essas são responsabilidades familiares. E Deus espera que a gente cumpra isso aonde? Na igreja local. É fácil, irmãos, parecer um crente maduro quando não tem ninguém para você te provar. É fácil ser um crente maduro numa ilha deserta. Mas quando nós temos que amar, irmãos, que são difíceis de amar, se relacionar com pessoas que são diferentes de nós, que têm pensamentos diferentes, opiniões diferentes, jeito diferente, status espiritual diferente, uns estão mais na frente, outros estão no começo. Quando nós chegamos a ter que estar no meio, aí a maturidade espiritual vai revelar se temos ou não temos a maturidade espiritual. Como eu disse, maturidade espiritual é aprender a relacionar-se. Por isso que, às vezes, quando você é colocado no corpo, você fala assim: puxa, ser crente é um negócio assim meio complexo. Parece que, tem tanta coisinha assim, picuinha entre os crentes. Mas é porque nós estamos aprendendo a se relacionar, irmãos. Lá no céu não vai ter não, porque lá seremos perfeitos. Mas aqui temos que suportar a fraqueza uns dos outros em Cristo Jesus. Quarto lugar, a igreja local te dá oportunidade para exercer o seu dom espiritual. Deus tem uma função específica para que você desempenhe na família. Isso chama-se ministério. E Deus lhe concedeu o dom para esta missão. 1 de Pedro 4,10 diz: cada um exerce o dom que recebeu. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. Então, cada pessoa recebeu um dom de Deus, amém? E essa pessoa recebeu o dom, deve fazer o que com esse dom? Deve exercê-lo, praticar o exercício desse dom. Para que o dom serve? Para servir uns aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A comunidade local é o único lugar que Deus planejou para que você descobrisse, desenvolvesse e utilizasse os seus dons espirituais. Deixa eu abrir um parênteses aqui para responder uma pergunta que muita gente faz. Como é que eu sei qual é o meu dom espiritual? Essa é a pergunta que as pessoas fazem. Você tem que perguntar para quem? O Espírito Santo aí. Ele diz que é Ele que distribui os dons conforme Ele quer. Agora, você já sabe que você tem um dom e que esse dom é para servir o corpo. Meu querido, a pergunta não é essa. Qual é meu dom? A pergunta é: o que eu faço para que eu possa servir o corpo? Quando você se dispõe a fazer, Deus vai lhe capacitar. Então, às vezes, a pessoa está tão preocupada em saber qual é o dom dele, e às vezes eu vejo que alguns crentes têm um pouco de dificuldade com isso. Mas quando você se dispõe a servir, a fazer aquilo que vem à tua mão, essa palavra da irmã Daniela, a primeira palavra que ela deu aqui, foi muito, muito importante.
É isso que nós devemos fazer. E esses 38 professores falaram sim quando foram convocados. Talvez você vai falar não, e vai dar desculpa, né? Eu não tenho capacidade, esse não é o meu dom. Como é que você sabe que não é? Eu tenho vergonha, eu não sei, eu não tenho tempo. Mas quando você falar sim, você vai entender, e o Espírito vai lhe capacitar como servir o corpo. Quinto lugar, a igreja local te envolve na missão de Cristo no mundo. Olha só como isso é importante. Como isso é importante. A igreja é o instrumento de Deus na terra. A igreja é o quê? O corpo de Cristo. Nós somos os olhos, as mãos e os pés de Cristo aqui nesse mundo. Jesus, ele cumpre a sua missão, ele trabalha no mundo por meio de nós. Cada um de nós tem uma contribuição a dar, como nós já lemos Efésios 2:10. Nós somos criação de Deus realizados em Cristo. Para quê? Para uma missão. Uma missão nesse mundo. Se nós não tivéssemos uma missão aqui, talvez Jesus podia salvar e já levar, né? O cara acabava de orar aceitando Jesus, caía morto. O corpo ia para a terra, o espírito ia para Deus. Quem recebe? Não, né? Nós temos uma missão aqui. Nós temos de estar aqui, não para sermos mundanos. E quando eu digo mundano, irmãos, não estou falando de pulseirinha, de tênis colorido, não é isso. Quando nós falamos mundano, é aquela coisa que João fala. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Os maus desejos gerados pela carne, os maus desejos gerados pelos olhos e a soberba da vida, que é querer ser melhor do que os outros. Essas coisas que envolvem completamente a vida de uma pessoa aqui e que não sobra nada para a eternidade. Esse mundano. Às vezes a igreja desenvolveu um conceito errado do que é ser mundano. Uma vez eu comprei uma camiseta... Não vou contar isso não. Comprei uma camiseta de uma banda de rock. E aí eu coloquei, e a esposa de missionário falou, isso é mundano. Isso é mundanismo. Eu falei, né? Quer que eu conte qual banda que era ou não? Não vou contar não. Aí fizeram da fina camiseta, eu fiquei magoado. Mas ser mundano não é andar com uma camiseta, gente. Ser mundano é quando você envolve toda a sua vida para satisfazer a sensualidade desse mundo. Viver só para adquirir coisas que os teus olhos veem, mas nunca se satisfaz com o que tem. O cara tem uma coisa boa, mas ele tem que trabalhar porque ele quer uma melhor. E aí, nunca satisfaz. E ele, ser mundano, é ter a soberba da vida. É ele ter essas coisas para poder ser o cara diante das pessoas que às vezes ele nem conhece. Isso é mundanismo. Mas nós não estamos aqui na terra para servir o mundo, estamos aqui para servir a Cristo. Estamos aqui para cumprir a missão de Cristo que Ele tem para nós. Sexto lugar. A igreja local te impede de decair espiritualmente. Nenhum de nós está imune à tentação. Por mais firme que você esteja, a Bíblia diz, aquele que está em pé, olhe para que não caia. Todos nós, irmãos, todos nós podemos cair. Qualquer um de nós que estamos aqui, podemos, dependendo de alguma circunstância, ceder à tentação e cair em algum pecado. Todos nós. Eu já vi pessoas que estavam assim, gigantes na fé, e depois desanimaram e até pararam de ir para a igreja. Ou pessoas que caíram em pecados terríveis. Mas a igreja é a tua proteção.
Deus sabe disso. Então Ele nos deu responsabilidade de manter uns aos outros no caminho certo. É o que a Bíblia fala em Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja. O que é para fazer? Não. O que é para não fazer? Não deixar de reunir-se como igreja. Segundo o costume de alguns. Olha aí o autor de Hebreu pegando no pé do pessoal. Segundo o costume de alguns. Mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando você vê que se aproxima o dia. Irmãos, a igreja não deve ter a mentalidade mundana de a lei de Muricy, cada um cuidar de si. Já viu esse negócio que está escrito nos carros assim, ó? Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Mas, na verdade, irmãos, nós somos chamados por Deus e ordenados a nos envolver um na vida dos outros. Não se intrometer, não é isso, mas se envolver. Às vezes você conhece uma pessoa que está vacilando espiritualmente. E o que a Bíblia diz a respeito disso? Tiago 5:20. Lembrem-se disso, quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Então, se você conhece alguém que está vacilando espiritualmente, nesse exato momento, o que a Bíblia diz que você tem que fazer? Lei de Muricy, cada um cuida de si. Não. Você deve ter a responsabilidade de ir atrás dessa pessoa e trazê-lo de volta à comunhão da igreja. Sabe por quê? Satanás, ele adora crente afastado, desigrejado, desligado, sem vida no corpo, isolado. O lobo adora a ovelhinha desgarrada. É uma presa fácil. Ainda mais a ovelhinha que está meio fraquinha, assim, meia sem saúde para correr. Então, meu querido, o único tratamento saudável para nós é estarmos juntos. Estarmos juntos. Porque sem o uns aos outros, nós nos tornamos indefesos, impotentes e somos uma presa fácil para o diabo. Em sétimo lugar, a igreja local te oferece tudo o que você precisa. Está tudo na igreja local. Rick Warren, um pastor de uma igreja norte-americana, um pastor que Deus tem usado de uma maneira muito importante na terra, ele escreveu um livro dizendo que Deus tem 5 propósitos para a vida do crente. O nome do livro é Uma Vida com Propósito. E esses 5 propósitos são: primeiro, adoração; segundo, comunhão; terceiro, discipulado; quarto, ministério; quinto, evangelismo. 5 propósitos: adoração, comunhão. Eu decorei tudo isso aqui, mas aqui na frente fica nervoso, não consegue falar. Adoração, comunhão, discipulado, ministério e evangelismo. Ou seja, você foi planejado para agradar a Deus. Você foi planejado para adorar a Deus. Você concorda com isso ou não? Concorda com isso? Você acha que Deus te criou para que você o adorasse? Você concorda com isso mesmo? Você acha que você pode dizer amém para isso? Segundo lugar, você foi formado para fazer parte da família de Deus. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Você concorda com isso? Você acha que o Rick Warren está correto nesse pensamento? Ou você acha que você foi criado para ser um indivíduo isolado, sozinho, uma ilha? Não. Eu concordo, eu acho que ele está certo. Seu segundo propósito. Essas 7 ministrações são baseadas nesse segundo ponto aqui. Então, tem bastante coisa no livro importante. Terceiro, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo.
Você concorda com isso ou não? É claro que concorda, né, irmão? A Bíblia ensina isso. Você foi criado para ser semelhante a Cristo. Por isso você precisa ser discipulado. Quarto, você foi moldado para servir a Deus. Você foi moldado para servir a Deus. Concorda com isso, sim ou não? Sim, claro que concordo. E em quinto lugar, você foi feito para uma missão. Concorda com isso ou não? Claro que concorda. Tem 5 textos na Bíblia que são chamados pelos teólogos de a grande comissão, onde Jesus nos comissiona para uma missão. Está aí, ó, escrito aí. Ó. Desde faz 15 anos já, né, Célio, que a gente escreveu esse negócio aqui. Nós temos uma missão. Então, esses são 5 propósitos que Rick Warren fala. Você foi planejado para agradar a Deus, você foi formado para fazer parte da família de Deus, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo, você foi moldado para servir a Deus e você foi feito para uma missão. Não há nenhum outro lugar no planeta, fora da igreja, em que você possa achar esses 5 benefícios. É na igreja que eles acontecem. Quero concluir. Por que é importante se juntar a uma igreja local? Porque a vida cristã é mais do que apenas um compromisso com Cristo. Ela inclui compromisso com a família de Cristo, ou seja, com os outros irmãos. Atos 2:42 diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. O versículo 44 diz: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Você pode passar a vida inteira, querido, buscando a igreja perfeita, e porém jamais sem encontrá-la. Você foi chamado para amar pecadores, pessoas imperfeitas, assim como Deus o fez. O irmão William também falou um negócio aqui importante, né? Que o professor mesmo foi Jesus, que antes de ensinar ele fez. E as pessoas reconheceram isso. Falaram assim: esse professor aí, esse rabino aí, ele é diferente dos outros. Ele ensina com vida. Ele ensina algo que ele fazia, que ele praticava. Irmãos, a visão correta que nós temos da igreja muda tudo. A visão correta muda tudo. Se nós tivermos a visão correta da igreja, nós vamos nos envolver da maneira que Deus quer que nós nos envolvamos. Mas se tivermos uma visão distorcida, todo o nosso comportamento vai ser distorcido. Eu espero que o seu nível de envolvimento com essa igreja, com a sua igreja, esteja mostrando que você está de fato comprometido com a família de Deus. Vamos orar. Senhor, nos ajude, Pai, a assentarmos essa palavra agora em nosso coração, a irmos para casa e remoermos essa palavra, até que ela entre em nossas vidas. Pai, nos ajude a compreender corretamente o que é fazer parte da igreja, o que é fazer parte desse corpo, o que é fazer parte disso tudo. Às vezes, Pai, a gente quer ser crente, mas quer ser crente sem isso. E sem isso, Pai, não dá para ser crente. Nos ajude, Pai, a conservarmos essa unidade, a unidade desse corpo. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Amém.